Jesus é para você. Vim até Deus. Eu preciso ao meu filho, minha filha, meu marido, minha esposa. E às vezes tem anos que nós estamos orando, que eu quero dizer que esses 4 dias aqui, tanto pode ser os 4 dias como anos, mas Deus está aqui para responder, para fazer. Então, desde que sejam os 20 anos, 10 anos, 5, um mês orando, eu sei que a gente não cansa, a gente sabe que tem um Deus poderoso. Por mais que a gente fala, Deus, já faz 5 anos que eu estou orando, mas nada, não está adiantando, está assim. A gente tem que orar sem cessar, na Bíblia fala, orar sem cessar, estar em constante oração. Isso é importante na vida da gente. A gente, cabeça que a gente está pensando, a gente às vezes está andando, você lembra de alguém, Senhor Deus, abençoa o fulano, aguarda ele, ou guarda fulano que viajou, guarda fulano que estava na loja dela, guarda a fulana que está em casa cuidando dos filhos, aguarda o filho da fulana, o filho, a faculdade de o trabalho, dá emprego, dá trabalho para alguém, soluciona a parte financeira, a vida espiritual, une família, traz união. Então esse Deus, eu tenho várias passagens com esse Deus, e esse Deus nosso é tremendo, porque Ele me curou mesmo, Ele me trouxe a vida de volta assim de uma forma e me impactou, fez a gente ver que sem Deus não somos nada. Na hora que eu vi a minha esposa como era nas costas, atrás, minha esposa tirava umas fotos da escara, o corpo da gente crescendo, saiu um mau cheiro, saiu líquido, eu não fiquei um tempo bom sem trabalhar, eu passei a usar, eu coloquei absorvente aqui, passei a dar mais valor nas mulheres, eu passei a usar 2, 3 que põe por causa de vazar, às vezes eu ia resolver alguma coisa, era 1h, 1h30, eu tinha que voltar, e saía aquele líquido, a pele, a carne da gente, que desmanchou ali dentro. Então ficava, às vezes dava um cheiro forte de voltar para casa, e sem contar que se tivesse sentado no lugar, você sujava tudo. Aí voltava, ficava lá, outro curativo, os curativos tudo melindroso, com luva, desinfetar as tesouras, os equipamentos para pegar 3, 4 vezes por dia de curativo. Então tudo trabalhoso, curativo, porque não é curativo, quem põe band-aid, tira de meia hora, tem que limpar, tem que tomar banho e limpar, para depois vir com outro produto limpando, depois um remédio. E Deus nisso, Deus vai moldando a gente, Deus vai fazendo a gente buscar mais dele. A gente faz várias perguntas, né? O porquê disso, mas a gente tira de letra, porque nós estamos aqui de volta. Eu estou de volta, sei que os irmãos aqui também já têm uma experiência com Deus, às vezes não na área de saúde, mas em outras áreas. Esse nosso Deus é grandioso. E depois eu quero pedir para o pastor a gente fazer uma oração que não é uma oração, eu falo assim, não está na gente, é um Deus que a gente serve. Como eu falei, deve ter gente aqui com caso de 20 anos, 10 anos. Nós oramos juntos. Não, pode orar. Nós oramos. Aqui no nosso você conhece o ministério. Mas nós vamos orar. Eu falo assim, não é de mim também, porque é de Deus. Então, às vezes, independente, não pode ser saúde, ou pode ser problema financeiro, problema espiritual, problema com o filho, com a esposa, com os pais, com a família. Deus está aqui para solucionar. Então, no final, nós vamos estar orando. Vai preparando seu coração, pedindo, já conversando com Deus aí quietinho, que Deus vai agir hoje no nosso meio. Deus já está conosco, está presente, né? Eu quero cantar vou cantar um louvor, mas você lembrou? Também, que foi essa escala, né? Perdão, gente. Aí, como o coração ficou 2 horas e meia, 2 horas e 40, fiquei chateado na hora, o pessoal da ambulância, porque o médico falou assim: a hemodiálise indo bem, eu vou te dar alta semana que vem. Pretendo te dar alta semana que vem. Aí
Eu fiquei feliz, porque já fazia mais de mês que eu estava no hospital. Aquilo eu falei, nossa, que alegre até. Jesus, que bênção, muito obrigado. Nesse dia eu fui fazer meu diário, saí, tomei uns pingos de chuva. Aí eu fiquei assim bravo, falei, gente, um hospital, um descuido desse, não pode, tem que ter alguém aqui com uma sombrinha, com uma capa protegendo, não pode. E fui saí da hemodiálise, tomei mais chuva. Pedindo, gente, não é possível que não tenha um toldo, tem uma coisa, você já sabe que todo mundo vem de ambulância, põe a pessoa lá, tem que ter um cuidado. Aí eu voltei para o hospital, me deu febre. No outro dia, acho que foi na quarta-feira de manhã, eu fui na segunda fazer, na segunda. Na terça o médico foi e falou assim, ó, agora tem que ficar mais dias, porque você não pode ter infecção. E a febre normalmente pode ser de uma infecção. Então nós temos que ver agora de onde veio a febre. Só que uma coisa, ele falou assim, agora para a hemodiálise. Para a hemodiálise e vamos tratar da febre para ver se vai, da onde veio essa febre. Para resumir, até hoje ninguém sabe de onde veio essa febre. A febre sarou. Só que os dias que eu fiquei a mais, Deus me livrou. Ele me curou de novo. Ele me curou dos rins. Sem eu perceber, depois que caiu a ficha, que eu vi, Deus, o Senhor me deu a febre, deu aquela chuva, para me tirar, porque a primeira coisa que o médico fez, e eu lógico, todo dia eu falava, ô Jesus, eu pedi para você sair de casa, estou muito sofrido. Orar para as pessoas que estavam lá fazendo, que ainda fazem até hoje, esperando na fila para um órgão, para alguma coisa. E eu ficava ali, gente, Deus, me guarda, tira, eu não aguento mais, isso é muito sofrido. E sem eu perceber, Deus me deu uma febre, eu fiquei bravo, depois eu agradeci, pedi desculpa. Deus, muito obrigado. Se não fosse essa febre, Deus me deu uma febre, para eu ficar, nos 10 dias que eu fiquei cuidando da febre, que ficou em exame para ver de onde a febre veio, eu fui tratando dos rins no hospital mesmo, e os rins voltou ao normal. Então eu creio que se fosse por mim, talvez eu estaria fazendo a hemodiálise até hoje. Mas Deus fez eu enxergar. Dentro de um milagre, ele falou, opa, é eu aí, ó. Calma aí, que eu que cuido, eu que mexo, eu que faço. E Deus atendendo. Eu quero cantar esse louvor para os irmãos, ensinar a letra que já está lá. Esse louvor, eu falei para o pastor, esse louvor nunca foi cantado numa igreja, é a primeira vez. Eu tenho um tio, ele é muito tímido, mas ele toca o piano, ele fala inglês, ele é bem. E ele compôs essa letra, e eu fiz as outras, ele compôs só a primeira parte. Ele fez a primeira parte, eu fiz as duas outras partes desse louvor. É um pouquinho pequeno, fácil a gente cantar. Como nós estamos numa semana, no mês de gratidão, de agradecer a Deus, nada melhor que a gente agradecer com um sorriso, com alegria. Isso é o mais importante hoje. Então, a parte sorria se você tem Jesus, sorria. Se Ele mora no teu coração, sorria. Sorria se Ele te salvou um dia, sorria com teu Salvador, sorria. E aí depois que eu saí do hospital, meu tio fez essa parte, que era corinho, louvor pequeno, a gente fica cantando. Aí que eu fiz essa parte do curou e do libertou. A segunda parte, em vez de falar que salvou, fala curou, depois na terceira estrofe, libertou. Então vamos cantar? Sorria se você tem Jesus, sorria. Se Ele mora no teu coração, sorria. Sorria que Ele te salvou um dia. Sorria com Deus salvou.
Sorria se você tem Jesus. Sorria. Se Ele mora no teu coração. Sorria. Sorria se Ele te curou um dia. Sorria com teu Salvador. Sorria. Sorria se você tem Jesus. Sorria. Se Ele mora no teu coração. Sorria. Sorria se Ele te libertou um dia. Sorria com teu Salvador. Sorria. Sorria com teu Salvador. Sorria. Sorria com teu Salvador. Sorria. Glória a Deus. Realmente, Deus é fiel, continua sendo. Deus é o Deus do impossível. Quando eu despedi da família, a sinceridade é que para mim eu não ia voltar. Eu conversei naquele momento, é difícil a gente ter força na hora. Falar, pai, mãe, esposa, filhos, né? Você está falando aquilo, mas falando todo mundo vendo, poxa, não vai voltar. Mas eu tinha certeza naquele momento da salvação. Eu estava pedindo para o novo Espírito possível. Tudo pode. Eu não estava pedindo outros nomes e outros deuses. Eu estava pedindo por Deus verdadeiro. Mas para mim não era para estar aqui. Era para eu ter morrido, era o que eu achava. A gente fica fazendo aquelas. Vai pensando. E dessa. É o que Deus tinha para mim, o que eu tinha que fazer, é a minha missão, mas não é. Às vezes a gente acha que acabou e não acabou. Deus tem muito mais para a gente. A gente passa as dificuldades, todo mundo aqui eu sei que tem as dificuldades do dia a dia, né? As dificuldades corriqueiras, as coisinhas pequenas, Deus tem coisas grandes para resolver. Deixar dos problemas. Deus não me libertou dos problemas, não. A gente não tem deles ainda. E aos poucos a gente vai com mais força, com mais fé. Deus vai nos ajudando, nos capacitando e vai eliminando aos pouquinhos. E Deus vai, com isso, fazendo a gente crescer espiritualmente. E esse crescimento é importante, é bom. Principalmente para nossa família, filhos, igrejas, o mundo lá fora. Foi bacana que no hospital, além dos médicos, enfermeiros, que é coisa difícil a gente ver médico, enfermeiro, expor falar de Deus e ver que foi uma cura divina. Isso é muito difícil. Esse pessoal é difícil confiar, crer nesse Deus. Foi preciso até para eles, Deus me usou para mostrar para eles quem é Deus. E esse Deus é um Deus verdadeiro. Por mais que a gente passe sem Ele, eu sou difícil falar, porque eu fui praticamente dos 4 para 5 anos num lar cristão. Eu sei que tem gente que veio depois, mas não há outro Deus, não há outro caminho, não há outro meio. Sem Ele é pior. Aleluia. Às vezes a gente hoje está aqui, amanhã a gente vê alguém da rua, um conhecido, nossa, aconteceu isso com fulano. Na hora é motivo a gente falar, Deus, muito obrigado. E faça com que Ele consiga ver esse Deus que eu sirvo. Que Ele consiga ver a Ti, orar para aquela pessoa. Às vezes tem gente que está sofrendo. E às vezes a gente sabe, a gente tem a dica, né? Que se for a Deus, Deus dá solução. Amém. Não vai dar para tudo, mas Deus dá força. Deus faz a gente lutar com mais vontade.
É difícil, às vezes a gente fala, nossa, é muito estranho, eu estou com um problemão desse. Falando de Deus, se você orar, você dobra o seu joelho, Deus me abençoe, eu preciso resolver isso amanhã e tem que ser resolvido. Um mês a gente não sabe, até então você ora, você fala um negócio assim, sem nexo até então, até o momento que você ora, você fala, não, ô Deus, me guarda, amanhã eu preciso lá resolver isso no banco. Ô Deus, me guarda, amanhã eu preciso lá resolver isso no meu trabalho. Mas Deus vai. Deus vai, Ele usa de alguém, Ele usa das outras pessoas, às vezes para abençoar a nossa vida. Deus usa os seus meios. Deus usa os seus meios que não são os nossos meios. Pelos nossos meios nós não vamos conseguir nada. Não conseguiremos nada. Eu acho gostoso a gente ver uma família, todo mundo servindo a Deus, é bom. Lógico que tem gente que às vezes não tem família, quando é grande, né? É difícil alcançar todos. Mas o bacana é que a gente não deixa de orar por ninguém, por pedir para esse nosso Deus por ninguém. E Deus vai aos pouquinhos concedendo os desejos do nosso coração. E Deus faz isso a cada dia. Pode parecer impossível. Ah, minha família é isso. Ninguém vem, só eu estou indo na igreja. Só eu estou servindo. Ah, minha família, falta 2, falta 1. Pode ir com fé, continue orando, não deixe de orar, não deixe de buscar. Não deixe, o pastor falou da gente orar, né? A gente tem essa coisa de respeitar a hierarquia divina, primeiro realmente é o pastor, mas a Bíblia também manda qualquer um de nós não podemos orar, expulsar, orar para o enfermo, né? E Deus manda isso. Deus pede e nós podemos fazer isso. Juntos nós podemos fazer isso. Então eu queria, não sei se, acho que não precisa vir aqui na frente. Vamos todo mundo se colocar de pé. Eu queria fazer uma oração. Cada um tem o seu problema. Se vocês achar melhor, se você ficar no seu cantinho, se quiser vir na frente. Amém, venha na frente. Se sentir no lugarzinho quietinho, ele fica. Ora, pede para Deus aí qual o seu problema. Está aqui, ó. Lázaro, no quarto dia, no quarto para o quinto, Deus chamou Lázaro de volta e deu-lhe uma bênção, que foi a vida de novo. Mas às vezes muitos aqui não é a vida. Às vezes muitos aqui de 4 para 5 dias, como eu disse no começo. Às vezes, nossa, eu já estou orando desde o começo do ano para isso. Mas às vezes está pertinho de Deus concluir essa bênção, Deus concluir isso na vida da gente. Então, se prepara, porque Deus tem grandes coisas para fazer. A gente não sabe o que Deus quer com cada um, o plano de Deus para a vida de cada um de nós, como da minha esposa, do pastor, de cada um dos irmãos, das irmãs, dos nossos filhos. Eu sei que o projeto de Deus para nós é muito bom. Tem coisa fantástica para a gente a cada dia. Mas hoje a gente fala assim, a gente não sabe, porque a gente tem uns problemas. Então, não sendo, se for saúde, trabalho, casa, família, casal, filhos. Então vamos agora pedir a Deus, todo mundo em voz de oração, pedindo a Deus. Amém? Senhor, é bom estar aqui na tua casa, te servindo. Pai, eu quero agora pedir pela vida de todos nós aqui agora, Senhor, pela vida de cada um, Senhor. Eu não sei o problema de cada um, não sei o problema de ninguém, Senhor, mas o Senhor conhece, o Senhor sonda os nossos corações, o Senhor sabe, o Senhor conhece os nossos pensamentos, o Senhor sabe de tudo, Senhor, da nossa vida, Senhor. Pai, eu quero te pedir agora, Senhor, seja qual for, Tu és poderoso, Senhor. O Senhor me curou, preciso de muita coisa ainda. Eu tenho os meus problemas, as coisas para resolver. Sei que o Senhor está indo na frente. Às vezes é difícil, mas o Senhor tem estado conosco. E o Senhor continue estando na vida de cada um, Senhor. Se com todos, Senhor, com a família de cada um.
os avós, os pais, os tios, os irmãos. Oh Pai, aqueles que não podem estar aqui conosco, ser com a família de cada um, ser com os nossos filhos, que o Senhor continue nos capacitando para nos dar sabedoria, para ensinar-nos do teu caminho, Senhor. Pai, eu te peço agora a cura, Senhor, para a vida de cada um, Senhor. Em cada área, Senhor, que cada um precisa agora, Senhor. Que cada um esteja necessitado, Senhor. Trabalha, Senhor, faça isso na vida de cada um, Senhor. Que possa ser uma enfermidade, que possa ser uma necessidade, que possa ser um trabalho, oh Deus, que possa ser a vida de um filho, de um irmão, de um tio, de um parente. Pai, nós entregamos na tua mão agora, Senhor, a cada pedido de cada irmão aqui, Senhor. Trabalha nisso por nós, Senhor. Vai na frente, Senhor. O Senhor pelejará por nós. O Senhor tem pelejado por nós, o Senhor tem feito por nós. Nós te agradecemos, Senhor. Eu te peço e te agradeço, Senhor, já confiante da vitória que o Senhor vai dar. Eu tenho certeza disso, Senhor. O Senhor é o Deus. O Senhor é Deus. É Deus e é Deus. Muito obrigado, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar, irmãos. Deus já falou muito comigo. E prova um abraço gostoso, igual você irmão ali. A gente às vezes ouve Deus falar, às vezes é um detalhe. Deus é detalhista, a gente também tem que ser. E Deus fala com a gente, às vezes, com pouquíssimas coisas, não precisa de muito para falar. E o pastor Carlos falou aqui, da gente estar orando na igreja, eu quero agradecer a igreja. E a gente fica assim, sem saber que Deus vai preparando a gente. Eu fui em dezembro, antes da minha cirurgia, em Campinas. Em Campinas eu fui na igreja do Nazareno. A gente viaja e sempre procura estar numa igreja, né? Como era perto do hotel que a gente estava, então eu falei, vamos na igreja do Nazareno no domingo de manhã. É uma igreja muito grande. E nesse momento, a pedido de uma oração de uma menina, era uma criança, já em estado terminal, no hospital, não UTI. Naquele momento, ele parou-se tudo o culto e fomos orar. E eu não entendi, porque eu chorei e o resto do culto para mim foi aquela menina. Eu fiquei sem entender, porque eu estava orando e sentindo tanto aquela menina, pedindo tanto para Deus por ela. Só que Deus fez isso, eu voltei e fiquei naquela semana, toda hora ficava ruim aquela menina, será que Deus curou? Eu não tenho notícia, até vou tentar saber, mas a gente não sabe como Deus trabalha com cada um, né? É a vontade dele. Mas eu não sabia que aquele sentimento, porque são dois sentimentos, quem está no hospital, quem está passando por um momento, quem está de fora, tem família, tem irmãos. Aí que eu fui entender, eu estar orando para aquela menina e eu estar ali no hospital, precisando dos irmãos orando por mim, na minha vida. Então eu quero agradecer muito, que a gente não entende os mistérios de Deus na vida da gente. Isso é fenomenal na minha vida, eu acho que isso eu vou guardar muito. Eu quero só ler aqui, em João 11, eu quero ler o versículo primeiro, João 11 primeiro, e depois o versículo 17. Que fala sobre Lázaro. Eu só vou trocar o nome aqui, tá, gente? Está aqui, capítulo 11, versículo 1. Ora, havia um certo homem enfermo, chamado Jonatã, de Varginha, da igreja batista, e com os seus familiares. E vem para o versículo 17. Então, chegando Jesus, viu que ele jazia na sepultura já há 4 dias. É só esses 2 versículos que eu quero comentar com os irmãos. Realmente eu estava enfermo. Eu passei um mês, eu entrei no hospital em fevereiro, e eu passei um mês de janeiro. Eu estava assumindo a direção de uma loja, um trabalho com automóvel, em janeiro. Então eu estava muito empolgado. Mas em janeiro eu já estava passando muito mal.
eu já estava sentindo falta de ar. Se eu desse uma caminhada, assim, uns 10 passos, rápido, eu já ficava sentindo falta de ar, tinha que parar, encostar alguma coisa. E eu vi e falei, meu Deus, me guarda, porque eu estava tão empolgado em ter o meu negócio, Deus, e era tudo uma coisa de Deus, realmente. E eu fiquei quietinho, às vezes eu chegava em casa um pouquinho mais tarde, às vezes eu estava passando mal, ficava quieto, a gente aguentando, orando, mas chegou um dia, um domingo, que no final de semana eu passei 3 para 4 noites sem dormir. Eu deitava, não conseguia achar o ar, levantava também, não conseguia. Aí vamos para o hospital, fui internado, fiquei 15 dias fazendo, 14 dias fazendo tratamento, para ver exames e tudo. E a cirurgia era aquela cirurgia para ontem, né? Com urgência. Nesse período da cirurgia, é uma cirurgia interessante. Porque a cirurgia do coração, a gente estando consciente de tudo, né? Você fica assim, porque é uma cirurgia que a minha é aquela que tira o coração fora. O médico trabalha no coração, faz o que tem de fazer. Normalmente essa cirurgia é uma cirurgia de 1 hora, 1h15 o máximo, porque se o coração ficar muito tempo fora do organismo, os outros órgãos param de funcionar. Então a gente fica assim, é uma coisa boa, mas a gente já acaba se despedindo de muita gente, porque é uma realidade, ou Deus te cura, a gente não sabe os planos de Deus, ou você vai para a glória. Então é um momento de uma reflexão muito boa na vida da gente. Eu falei, é 2 lados, né? Eu de cá passando a experiência, e quem está do lado, vendo a gente ali sofrendo um pouco, é uma experiência incrível. E foi o que aconteceu. Eu internei e fui para a cirurgia. Despedi da família, fiz tudo uma sexta-feira à noite, minha família estava lá, eu falei com cada um. E falei assim, bem tranquilo. A gente faça um exame, né? Uma introspectiva pra gente, rever muitas coisas, o que fizemos, deixamos de fazer. E ali eu fiz minha oração, pedi perdão por todo mundo que estava ali comigo, de família, e falei, Deus, estou nas tuas mãos. E assim foi. À noite quase não dormiu, eu e minha esposa ficamos conversando a noite inteira. Depois eu fui pro banheiro, tem que rapar tudo. Pelo aquele processo todo, né? Peito, aquelas coisas todas. E fui. Pedindo, fui. E dali eu só fui acordar dias depois. O dia que eu acordei, a gente não. Parece que a gente não sabe, eu achei que eu nem tinha feito cirurgia ainda. E essa experiência foi tirada do meu coração, fora, foi trabalhado. O médico achou uma coisa que em 1 hora, 1h15 é o normal, dá para se fazer. E não deu. O coração ficou quase 2h30 para 2h40 fora. E aí eu tive, o rins parou de funcionar. Eu tive que fazer hemodiálise, que é muito sofrido. A dor você faz, você fica 4h30, 5 horas numa cadeira, aquilo bombeando sangue no corpo inteiro. Você sente dor nos músculos, nas pernas depois. O primeiro dia que eu fiz, eu liguei para minha filha, vem cá, pelo amor de Deus, faz massagem na minha perna. Ela veio, graças a Deus ela veio, mas eu estava aguentando de dor. Eu liguei para minha filha e para minha esposa. Vem de serviço, no outro dia que eu liguei para minha filha, foi a minha esposa que eu liguei. Ela saiu do trabalho e foi correndo para massagear a perna. A dor é muita dor, mas é necessário, tem que fazer. E aquela experiência, eu voltei. Eu estava na UTI, quando eu voltei eu estava amarrado, porque se eu voltasse, né? Os médicos não podiam mexer em mim, porque se mexesse, a minha pressão já caía, eu já podia infartar ali na hora. A pressão estava 6, então estava muito difícil. Então falou, nem mexe, só um pano úmido por cima e eu fiquei ali. E a gente ficando deitado sem mexer, eu falo aqui da história de Lázaro, que Deus, quando chamou Lázaro para fora do túmulo, removeu a pedra, ele já voltou. Bom, foi um milagre, como o meu. Porque depois do 4º dia, já indo para o 5º dia, que Deus chamou Lázaro de volta. E eu tenho isso com essa experiência minha, foi como Lázaro. A minha mãe, enquanto médico, eu operei,
cirurgia. Os médicos estavam achando que deu errado, que fizeram alguma coisa errada. Vamos abrir de novo, vamos ver. Se abrisse, eu acho que eu não estaria aqui. Porque era muito detalhezinho, muita coisa. E Deus usou de um outro médico. Ele fui conhecer ele 20 dias depois que eu fui fazer um exame, que ele me contou. Eu estava numa festa, ligaram, eu fui lá, passei os aparelhos em você, para conferir que os médicos queriam abrir de novo, para falar, não, o que foi feito, fez tudo certinho, tudo em ordem. Agora é só Ele, que para nós é o nosso Deus, agir, né? E a força de vontade da gente, que Deus sabe da gente querer viver e o projeto que Deus tem preparado para a gente. Naquele dia, minha família foi chamada, meu esposo, meus filhos, para se despedir mesmo. Pelos médicos, já não tinha, era dali da UTI, já para a morte. E assim foi feito, né? A família foi, meus filhos foram, eu estava ali desacordado, para mim eu estava morto. O corpo a gente deitado muito tempo, chama-se escara, que é o corpo, a carne da gente vai apodrecendo. E deu bem atrás aqui, uns buracos grandes. Demorou mais tempo para eu recuperar da escara do que da própria cirurgia do coração. Os buracos fecharem, cicatrizarem, né? E Deus fez um trabalho, Deus vai moldando a gente aos poucos, né? A gente fala, nossa, eu achei que eu ia sair de cirurgia do coração, ainda tem essa escara. E Deus sabe de tudo, né? Então é assim, Deus trabalha na vida da gente. E essa escara ficou um tempão, a gente ficou tratando, 120 dias. E quando eu voltei do coma que eu estava, estava minha esposa e minha mãe. Aí eu fui voltando, eu estava amarrado, por causa dos cuidados deles, né? Aí eu fui voltando, visão bem devagarzinho. Aí que a gente se dá por conta que a gente está aqui familiar, que a gente está na UTI, né? E dali eu despertei, falei com elas, ainda estava um pouco grossa, falando algumas coisa com coisa, sem saber o que falava direito. Aí no outro dia, elas já foram me visitar, eu já estava melhor, eu já estava sentado, já do lado, aí eu acordei, o enfermeiro veio, aí eu falei assim, deixa ele tomar um banho, quero fazer minha barba, acertar minha barba, quero mudar um pouco. Aí eu já levantei, sentei, me colocou sentado, porque eu estava muitos dias deitado, e o corpo da gente demora a reagir. Parece que a gente esquece como é que é sentar, como é que é andar. Aí ele me ajudou, sentei, eu falei, vamos pro banho, colocou na cadeira, eu fui, fiz barba, voltei. Aí estava na hora do almoço, foi isso no almoço, aí ele deixou Aí eu falei assim, vou esperar um pouco na hora da visita, que aí minha mãe e minha esposa me dão a comida. Aí, e foi isso que aconteceu. Só que eu já me sentia bem. Lógico que a gente não tem esse diagnóstico, essa visão de médico, né? E a gente acha que está bem, mas realmente eu estava. Como foi uma coisa divina, vindo do nosso Deus, aí eu peguei o médico, foi falar com a família. Aí eu peguei e falei, doutor, tira ele daqui, deixa eu ficar no quarto, passa no quarto, porque com o quarto eu vou recuperar mais rápido, eu vou estar do lado dos meus familiares, da minha família, meus filhos, minha esposa. Aí ele falou, vou ver. E assim foi feito. Aí ele já me mandou para o quarto, e dali a recuperação realmente foi. Eu fiquei quase 50 dias internado, eu já estava querendo até receber condomínio de mim já, no hospital. E dali fiquei. E Deus, aí que a gente vai vendo o milagre, que médico vem no teu quarto e fala assim, é um milagre. Enfermeiros, eu fiquei até assustado. Porque quando eu fui pro quarto, veio muitos enfermeiros no quarto, só vim aqui para te conhecer, porque para nós você estava morto, para nós você não ia voltar. No teu caso é isso, aí os enfermeiros, todo mundo, e foi um milagre. E naquele dia lá passou, eu fiquei feliz. Passou uns dias, eu fiz aniversário ali, eu comemorei ali com os 4 turnos do hospital ali, né? Aí a turma estava lá toda e os enfermeiros escreveram um papel muito bonito. E nesse papel, que é muito difícil a gente ver enfermeiros, doutores juntos ali, assinando o papel,
vendo que foi milagre de Deus. Glória a Deus. Então, eu devo a minha vida mais uma vez, porque Deus tem livrado a gente de muitas coisas, mas dessa vez impactou mais a gente, impactou mais família. No caso, é uma coisa diferente, cada situação é uma, e Deus está aqui, Deus faz milagres, Deus não é só o Deus que eu vou cantar um louvor com os irmãos ensinar, eu falo, Deus salva, cura e liberta. Amém. E esse é o Deus que a gente serve. Eu fui criado quando eu tinha de 4 para 5 anos, que o meu pai converteu e praticamente num lar evangélico. E eu vivi tudo isso que o pastor falou. Na minha casa, meu pai sempre foi o estar junto, ele sempre promoveu o estar junto. Isso é uma coisa muito boa. Isso aqui é gostoso de estar junto desde a casa da gente, com os nossos familiares, mesmo cada um tendo defeito, mas aquele é assim, esse faz assim, esse não faz. Esse estar junto ajuda muito e elimina muita coisa de ruim na vida da gente, porque o estar junto traz coisas boas, as conversas são boas, as pessoas passam a ficar melhor, a gente começa a ver com outro olhar. Às vezes, aquele irmão, aquela irmã, ele tem esse defeito, mas olha, ele fez isso, eu nunca tinha visto ele fazer isso, hoje eu observei. Então esse estar junto é bom, esse estar junto até na igreja, a gente vê esses detalhes, a gente passa a conhecer, a gente não tem muito convívio, porque é o dia a dia, cada um no seu trabalho, cuidando de casa, filhos, escola, mas o bom momento de estar na igreja é gostoso, a gente se conhecer, um abraço é bom demais. Então eu vejo que Deus me curou, eu passei por algumas experiências de Deus me curar, eu estar enfermo, mas essa impactou muito a minha vida, porque dessa vez eu morri, e foi como a história de Lázaro. E aqui fala, no versículo 17, então chegando Jesus, viu que ele jazia na sepultura já há 4 dias. E foi isso certinho que aconteceu comigo. Quando a minha mãe estava orando, no dia que os médicos falaram, para trazer família, para despedir, porque o recurso, o que nós médicos tínhamos que fazer, já foi feito. E a minha mãe orando, e na hora para ela começou a orar, na madrugada veio essa palavra de Lázaro. E ela também não conseguiu mais chorar. Aí ela ficou conversando com a minha esposa, ficou mais calma. Veio a passagem de Lázaro. Deus não falou que eu ia reviver, mas veio a palavra de Lázaro e acalmou ela. Ficou calma, não conseguia mais chorar, ficar triste com a situação. Aí ela foi entender, depois do 4º, 5º dia, e ela estava lá na hora junto, eu voltei. Então foi um milagre parecido. A gente fala as passagens da Bíblia, me trouxe essa passagem de Lázaro. E a gente vê, Deus falou comigo hoje sobre só esse versículo de já há 4 dias Lázaro estava. Que às vezes para a gente, a bênção aqui foi em 4 dias, mas às vezes tem gente esperando uma bênção de 20 anos, de 1 mês, de 1 ano, orando por alguma coisa. Às vezes tem alguém enfermo de alguma coisa. Faz 2 anos que eu tenho isso, essa dor, que eu tenho isso. Deus falou com você hoje? Então compartilhe esta mensagem. Compartilhe, deixe seu comentário e visite nosso site www.jesusepravocê.online. Lá você pode deixar seu testemunho e receber materiais especiais, um presente da fé para o seu coração.